O sol já descia atrás das colinas áridas, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura. O rancheiro cavalgava sozinho, como fazia todos os dias, sem pressa e sem destino certo. A poeira levantava-se em nuvens finas a cada passo do cavalo, misturando-se ao vento seco que soprava do deserto. O som dos cascos era o único ritmo a quebrar o silêncio imenso daquela vastidão. Ele não era mais jovem. O rosto carregava sulcos profundos, marcados por anos de sol, vento e batalhas que jamais se apagaram da memória. Uma cicatriz atravessava-lhe a sobrancelha direita, lembrança de uma emboscada antiga. Outras, escondidas sob a camisa de couro gasto, contavam histórias que ele não tinha vontade de repetir. Mas as marcas mais dolorosas não estavam na pele, nem estavam na alma. A solidão, essa companheira ingrata, havia se tornado seu único diálogo constante. Vivendo afastado das cidades, o rancheiro encontrava paz na distância das vozes humanas. Não confiava facilmente em ninguém, e poucos confiavam nele. Seu rancho ficava a muitas léguas dali, um pedaço de terra ressecada onde criava gado suficiente apenas para sobreviver. Nada mais o prendia ao mundo, senão a teimosia de continuar respirando. Enquanto avançava pelo campo aberto, as montanhas distantes erguiam-se como muralhas sombrias contra o céu em fogo. O vento trazia consigo o cheiro agreste da terra seca, misturado a um silêncio quase sagrado. Havia algo solene naquele fim de tarde, como se a própria natureza guardasse um segredo. Foi então que ele avistou algo fora de lugar. À beira de uma trilha, pouco adiante, uma carroça jazia tombada, partida ao meio como brinquedo quebrado. As rodas destruídas e a madeira estilhaçada denunciavam violência. Pássaros negros sobrevoavam em círculos, atraídos pelo cheiro de sangue. O rancheiro puxou as rédeas e fez o cavalo diminuir o passo. Seu olhar experiente leu a cena como quem lê uma carta aberta, não for acidente. As marcas de ferraduras, as flechas quebradas no chão e os cartuchos gastos contavam a história de um ataque recente. Foras da lei, talvez índios em fúria, era difícil dizer ao certo. O ar ainda carregava a tensão de pólvora e morte. Desceu do cavalo com cautela, uma mão firme no coldre, pronta para sacar a arma se fosse preciso. Seus passos estalaram entre as tábuas queimadas e os destroços espalhados. O silêncio agora parecia mais pesado, como se o mundo prendesse a respiração. Foi nesse instante que ele ouviu um som fraco, quase imperceptível, um gemido. O rancheiro parou, o coração acelerado pelo instinto de quem já conheceu muitas emboscadas. Seguiu o som, afastando pedaços de madeira e panos ensanguentados. E então a viu. Caída entre os destroços, jazia uma mulher. O vestido estava rasgado, manchado de sangue escuro. O rosto pálido refletia dor e fraqueza, mas os olhos ainda carregavam uma centelha de vida. Ela respirava com dificuldade, cada suspiro mais pesado que o anterior. O rancheiro se ajoelhou ao lado dela, percebendo de imediato a gravidade dos ferimentos. Nenhum médico poderia salvá-la ali, não naquela imensidão sem testemunhas. Por um instante, pensou em recuar. Não era problema dele. Quantas vezes já havia passado por tragédias semelhantes, sem se permitir envolver? A vida no oeste ensinara a não carregar pesos que não lhe pertenciam. Mas algo naquela cena, talvez o desespero nos olhos da mulher, talvez o sussurro de sua voz, fez seu coração endurecido hesitar. O gemido voltou, mais fraco ainda, como um pedido de socorro vindo de um mundo prestes a se apagar. O rancheiro sentiu o vento esfriar nas costas, e o sol já desaparecia atrás das montanhas, mergulhando a pradaria em sombras. Ele sabia, no fundo, que aquela noite não seria como as outras. O rancheiro se ajoelhou diante da mulher caída, o coração pesado. O sangue escorria lentamente pelas dobras do vestido, formando pequenas manchas escuras na poeira. Os olhos dela, semicerrados, ainda buscavam algo, não socorro, não esperança para si mesma, mas um último alento de coragem. Quando ele tentou falar, ela ergueu a mão trêmula, pedindo silêncio. Sua respiração era fraca, irregular, como se cada palavra exigisse forças que já lhe faltavam. Então, com voz rouca, quase um sussurro, ela disse: "É meu último dia viva e os ferimentos são fatais, por favor, cuide dos meus gêmeos." O rancheiro sentiu o peito apertar. O olhar dele desceu e, pela primeira vez, percebeu que a mulher apertava algo contra o corpo. Envoltos em panos gastos, dois pequenos bebês repousavam, frágeis, com a respiração curta e tranquila, alheios ao horror que os cercava. Eram gêmeos. Ele recuou instintivamente,
como se o simples peso daquela revelação fosse maior que qualquer batalha travada em sua vida. Seus dedos, calejados de tanto segurar cordas, armas e rédeas, tremeram ao perceber a inocência que lhe era entregue pelo destino. Não, e murmurou, a voz carregada de dureza e medo. Isso não é problema meu. Mas os olhos da mulher o prenderam. Não havia julgamento neles, apenas súplica. Eles, e não tem ninguém, e continuou, com esforço. Fugi de homens cruéis, e eles mataram meu marido, queimaram nossa casa, e eu corri, escondi-me, até que, tossiu, o sangue tingindo seus lábios. Até que me encontraram de novo. Hoje, foi o fim para mim. A voz falhava, mas cada palavra cortava o rancheiro como faca afiada. Ele sabia o que era perder tudo. Sabia o que era ver a violência destruir um lar. Por um instante, sua mente voltou anos atrás, a um rancho tomado pelas chamas, gritos que o vento levou e nunca devolveu. Apertou os dentes, tentando afastar as lembranças. Senhora, e eu não posso, e disse, ainda resistindo. 2 bebês? Eu mal consigo cuidar de mim mesmo. Ela sorriu com tristeza, como quem já sabia qual seria a resposta dele, mas ainda acreditava que a esperança poderia dobrar até o coração mais endurecido. Você, tem a força que eles precisam. Eu vejo nos seus olhos, e mesmo que não acredite mais em si mesmo. Prometa. O rancheiro desviou o olhar para os gêmeos. As faces pequenas e serenas não conheciam ainda o peso do mundo. Ele sentiu o vento frio atravessar o cânion e, por dentro, uma luta se travava. A razão gritava que fosse embora, que deixasse o destino seguir seu curso. Mas a emoção, uma chama quase apagada em seu peito, começou a arder novamente. Prometa, e insistiu ela, a voz tão fraca que parecia se dissolver no ar. Ele permaneceu imóvel por um longo momento, até que finalmente estendeu os braços. A mulher, com a pouca força que restava, depositou os bebês no colo dele. A sensação era estranha, pesavam quase nada, mas, ao mesmo tempo, pareciam mais pesados do que todas as cicatrizes que ele carregava. Ela suspirou aliviada, como se o simples ato de entregá-los fosse seu último dever cumprido. Agora, e não temo a noite, murmurou, um brilho suave ainda iluminando seus olhos cansados. Eles têm você. O rancheiro, sem palavras, apenas ficou ali, segurando os gêmeos, enquanto a respiração dela se tornava cada vez mais lenta. O silêncio voltou a dominar o lugar, quebrado apenas pelo vento que corria pelas planícies e pelo frágil som dos bebês respirando. A lua já surgia no céu, prateada e solene, testemunhando o fim daquela vida. A mulher soltou o último suspiro, os olhos fixos nas estrelas, como se buscasse nelas a certeza de que seus filhos estariam seguros. O rancheiro baixou a cabeça. Não fez preces, não era homem de orações, mas naquele instante sentiu o peso sagrado de uma promessa não dita. Sozinho, com os gêmeos em seus braços, ele entendeu que a estrada à frente jamais seria a mesma. A solidão, até então sua companheira, havia sido substituída por um destino inesperado. Sob a luz fria da lua, começou a jornada que mudaria tudo. O rancheiro ajeitou os panos que envolviam os gêmeos e improvisou uma pequena cela lateral para carregá-los. Usou couro gasto, pedaços de lona e cordas que encontrou entre os destroços da carroça. Não era perfeito, mas o suficiente para manter os bebês protegidos contra o vento cortante e a poeira da estrada. Montado, ele sentia o peso leve das crianças junto ao cavalo, mas dentro de si, o fardo parecia imenso, mais pesado que qualquer carga já levada em suas viagens solitárias. Enquanto seguia, a noite avançava, trazendo consigo o frio das planícies. As estrelas surgiam no céu vasto, brilhando indiferentes às dores humanas. O rancheiro manteve o olhar fixo na trilha, mas sua mente vagava entre lembranças. Recordou-se de quando também tiveram um lar, uma esposa e um filho pequeno. Recordou-se do riso da criança correndo entre as cercas do rancho, do cheiro de pão assado que saía pela janela, do calor de um abraço que o tempo e a tragédia haviam roubado. Numa noite semelhante àquela, o fogo e a violência haviam destruído tudo. Ele sobrevivera, mas a parte mais humana de si fora queimada junto com a madeira do lar. Desde então, escolhera o caminho do isolamento, acreditando que nada mais valia ser protegido. Agora, porém, 2 pequenos corações batiam perto dele, exigindo proteção. O destino, cruel e implacável, havia colocado novamente a vida inocente em suas mãos. As horas se arrastaram, e o cansaço se somava ao peso das responsabilidades novas. Os bebês choravam baixinho,
com fome e frio. O rancheiro, sem saber como acalmá-los, apenas os embalava com movimentos lentos do cavalo, sussurrando palavras que nem ele mesmo compreendia. Sentia-se incapaz, mas desistir não era uma opção. O deserto, por sua vez, parecia se tornar mais hostil. A lua iluminava as dunas e os arbustos secos, mas cada sombra parecia esconder perigo. Foi então que, ao longe, ele ouviu cascos. Vários cascos. O rancheiro parou, prendendo a respiração. O som ecoava como trovões distantes, mas se aproximava com ritmo constante. Não era vento, não era ilusão, eram cavaleiros. Talvez caçadores de recompensa, talvez os mesmos foras da lei que haviam massacrado a carroça. Seu instinto de sobrevivência despertou. Puxou o cavalo para fora da trilha principal e buscou refúgio entre formações rochosas. Ali, agachado, segurou os gêmeos junto ao peito e esperou. O som dos cascos cresceu, atravessou o vale e diminuiu lentamente, até se perder no silêncio da noite. Ele respirou fundo. Ainda não estavam seguros. Seguiu viagem com cautela até encontrar, pouco antes da madrugada, a sombra de uma construção abandonada. Era um antigo posto de diligências, deixado às traças quando a rota foi desviada anos atrás. As paredes de madeira estavam apodrecidas, o telhado cheio de buracos, mas para ele, naquela hora, era como um forte inexpugnável. Entrou, acendeu uma pequena fogueira com gravetos secos e improvisou um leito de panos para os bebês. Procurou no alforje restos de comida, um pouco de carne seca e feijão, inúteis para as crianças. Ainda assim, conseguiu esquentar água numa lata amassada e molhar um pedaço de pano, tentando hidratar os lábios frágeis dos gêmeos. Não era suficiente, mas era o que podia oferecer. Sentado ao lado da fogueira, observou os dois pequenos adormecerem. O choro cessara, substituído por um sono leve. Pela primeira vez em muito tempo, o rancheiro sentiu algo diferente dentro de si. Uma chama que acreditava extinta reacendia, tímida mais persistente. Passou a mão calejada no rosto, sem entender direito o que sentia. Medo? Esperança? Talvez ambos. Aquelas crianças, tão frágeis, dependiam unicamente dele. Não eram seu sangue, não eram sua obrigação, e, no entanto, já eram sua razão para seguir adiante. O rancheiro ergueu o olhar para o teto furado, por onde a lua ainda se infiltrava. Lá fora, o mundo continuava cruel e impiedoso, mas ali dentro, junto à fogueira e ao som tranquilo da respiração dos gêmeos, ele descobriu que ainda era capaz de amar e proteger. Naquela noite, entendeu que sua jornada não era apenas pelo deserto, mas também para dentro de si mesmo. O fardo que carregava já não era apenas peso, era também redenção. A manhã nasceu silenciosa no posto abandonado. O rancheiro estava de pé antes do sol romper no horizonte, ajeitando a sela e certificando-se de que os gêmeos estavam bem protegidos em sua improvisada manta de couro. Os pequenos dormiam tranquilos, alheios ao perigo que rondava. Ele, porém, sabia que a calma não duraria. E não durou. Naquele mesmo amanhecer, a gangue voltou ao local da emboscada. Homens rudes, com cicatrizes e olhos de predadores, vasculharam os destroços da carroça. Não encontraram a mulher. Não encontraram os bebês. Mas encontraram rastros, marcas recentes de cavalo, cinzas de fogueira e panos ensanguentados arrastados pela areia. Ele rosnou o líder, um sujeito de olhar gelado, com um lenço vermelho amarrado no pescoço. Levou o que é nosso. Não era apenas saque. Aquela mulher havia fugido com algo que os foras da lei não podiam permitir, os gêmeos. E agora, estavam dispostos a persegui-los até o inferno se fosse preciso. O rancheiro seguiu viagem sem saber que já era caçado. O deserto parecia mais árido, cada sombra mais ameaçadora. A cada quilômetro, sentia a tensão crescer em suas costas, como se o vento carregasse o cheiro da morte atrás dele. No meio da tarde, o pressentimento se confirmou. O estampido seco de um tiro ecoou pelo vale. A bala passou rente ao ombro dele e se perdeu na areia. Instinto imediato, inclinou-se sobre os gêmeos, puxou as rédeas e fez o cavalo disparar. Os cascos martelaram o chão com violência. Ao olhar por cima do ombro, viu cavaleiros surgindo ao longe, poeira se levantando atrás deles. A perseguição havia começado. O rancheiro cortou pelo deserto, buscando rotas que apenas olhos experientes podiam enxergar. Subiu encostas rochosas, desceu ravinas, atravessou leitos secos de rios.
Os tiros uniam perto, levantando areia, ricocheteando nas pedras. Cada disparo era um lembrete cruel de que sua vida e a das crianças pendiam por um fio. Naquela noite, pensou ter se livrado deles. Encontrou refúgio entre formações estreitas de cânion, onde o eco de seu cavalo se misturava ao silêncio da lua. Improvisou uma fogueira mínima, quase invisível, apenas para aquecer um pouco os bebês. Enquanto os embalava, olhou o fogo bruxuleante, por um momento, esqueceu da perseguição. Um dos gêmeos acordou chorando. Ele tirou a luva de couro, passando os dedos grossos e calejados no rosto delicado da criança. Era um contraste quase doloroso, mãos feitas para matar e lutar agora tentando acalmar a vida mais frágil do mundo. O choro cessou, e o rancheiro sentiu um aperto no peito. Mas a paz durou pouco. O som de cavalos ecoou ao longe, se aproximando como o trovão. Eles o haviam encontrado. Rapidamente apagou o fogo, amarrou os gêmeos contra o peito e montou no cavalo. Quando os primeiros disparos iluminaram a noite, ele já corria pelas trilhas estreitas do cânion. O tiroteio foi feroz, fagulhas voavam das pedras, a lua iluminava a perseguição como se fosse um palco cruel. Cansado, ferido por um estilhaço que rasgou seu braço, ainda assim continuou. Não podia parar. O rosto da mulher morta lhe voltava à memória. Por favor, cuide dos meus gêmeos. Era isso que o mantinha firme. Em certo ponto, emboscado por 3 homens, o rancheiro teve de reagir. Com uma mão, segurava as rédeas, com a outra, sacou o revólver. O primeiro caiu com um disparo certeiro. O segundo avançou de machado em punho, mas foi derrubado por uma bala no peito. O terceiro fugiu, o grito ecoando pelo deserto. O rancheiro respirava ofegante, o corpo doendo, mas não cedeu. Olhou os bebês, ainda adormecidos, milagrosamente protegidos do caos. E então percebeu, não lutava apenas pela própria vida, mas pela promessa de futuro que carregava. A perseguição continuaria. Ele sabia. Aqueles homens não desistiriam facilmente. Mas também sabia de outra coisa: enquanto tivesse forças para montar, atirar e resistir, não deixaria que o destino dos gêmeos fosse o mesmo da mãe deles. No deserto implacável, entre tiros, sombras e sangue, o rancheiro descobria que havia algo mais forte do que o medo, a responsabilidade de proteger vidas que dependiam unicamente dele. O rancheiro sabia que fugir não bastaria. A cada dia a gangue se aproximava mais, e os gêmeos, frágeis como eram, não suportariam uma vida inteira de perseguição. Chegará a hora de enfrentar a ameaça de frente. Não por ele, e mais por aqueles 2 pequenos corações que agora dependiam do fio de sua coragem. Escolheu o terreno com cuidado. Um cânion estreito, onde as paredes de pedra ecoavam cada som como trovão. Ali, os números da gangue não teriam tanto peso. Ali, um homem sozinho poderia enfrentar muitos, se tivesse astúcia suficiente. A manhã nasceu fria, o vento assobiava entre as rochas como o lamento de espíritos antigos. O rancheiro posicionou os gêmeos em um recanto protegido, atrás de pedras altas, onde a vista da batalha não os alcançaria. Antes de se erguer, passou a mão sobre os panos que os cobriam, como quem pede desculpas por envolvê-los em tamanha tempestade. A mãe de vocês confiou em mim, e eu não vou falhar. Murmurou, firme. Logo, o som de cascos quebrou o silêncio. A gangue vinha inteira, liderada pelo homem do lenço vermelho. Os olhos do rancheiro se estreitaram ao reconhecê-lo. Não era apenas um inimigo do presente, era um fantasma do passado. Aquele mesmo sujeito havia estado envolvido na destruição de seu rancho, anos atrás. O rosto marcado, o riso cruel, o olhar frio, em tudo voltou como uma lâmina abrindo velhas feridas. O líder ergueu a mão, ordenando que os homens cercassem o cânion. Aí está ele! Gritou. Entregue os bebês, rancheiro, e talvez lhe deixemos viver. O rancheiro respondeu com silêncio e aço. O primeiro disparo ecoou nos penhascos, desencadeando o inferno. A pólvora queimou o ar, o barulho multiplicado pelos ecos transformou o cânion num campo de trovões. Cavalos relincharam em pânico, alguns empinaram, derrubando seus cavaleiros. As balas ricocheteavam nas pedras, levantando faíscas. A fumaça se espalhava, tornando difícil distinguir amigos de inimigos, embora o rancheiro não tivesse nenhum. Ele atirava com precisão fria, como quem sabe que não há segunda chance. 2 homens tombaram logo no início, um terceiro fugiu ao ver o companheiro cair. Mas a gangue era numerosa.
Um tiro acertou o ombro do rancheiro, rasgando carne e queimando até o osso. Ele cambaleou, mas não caiu. A lembrança da mulher agonizante, suas últimas palavras, por favor, cuide dos meus gêmeos, que o sustentava. O confronto se arrastou por horas que pareceram eternas. O rancheiro usava cada pedra, cada sombra, cada curva do cânion como aliado. Movia-se com a precisão de quem sabia que qualquer erro seria fatal. Ainda assim, o sangue escorria pelo braço, encharcando a camisa de couro. A dor era lancinante, mas a determinação era maior. Por fim, quando o tiroteio começou a rarear, ele ouviu passos pesados atrás de si. Girou o corpo, arma em punho, e encontrou-se cara a cara com o líder da gangue. Os dois homens pararam, respirando fundo, medindo-se como rivais que se conheciam há muito. Eu lembro de você, disse o rancheiro, a voz carregada de ódio contido. Você estava lá, naquela noite. O líder sorriu, frio. Sim. Eu estava. Queimei sua casa, matei sua gente. E vou fazer de novo, se não entregar o que é meu. O rancheiro sentiu o mundo girar. O passado e o presente se uniam naquele instante. Não era apenas vingança, era justiça. Não era apenas sua vida em jogo, eram as vidas dos gêmeos, e a promessa feita à mãe deles. Os dois levantaram as armas ao mesmo tempo. O estampido ecoou, seguido pelo cheiro de pólvora. O rancheiro caiu de joelhos, uma bala atravessando-lhe o flanco. Mas o inimigo também vacilou, um tiro certeiro havia lhe atingido o peito. O líder caiu de costas, o lenço vermelho tingido ainda mais pelo sangue. O riso cruel se apagou em silêncio. O rancheiro respirou com dificuldade, a visão turva. Apoiado na rocha, arrastou-se até o recanto onde estavam os gêmeos. Ao vê-los ainda vivos, imóveis sob os panos, sentiu um alívio quase divino. A batalha estava vencida. A gangue, sem líder, fugira em debandada. Mas a vitória tinha um preço alto. O corpo dele sangrava, cada movimento era uma luta contra a própria morte. Segurou os bebês junto ao peito, fechou os olhos por um instante e deixou que a dor fosse engolida pelo silêncio do cânion. A luta havia acabado, mas a jornada ainda não. Com feridas graves e forças se esvaindo, sabia que precisava encontrar ajuda. Ainda assim, uma certeza lhe aquecia o peito, tinha cumprido parte da promessa. Os gêmeos estavam vivos, e enquanto respirasse, continuariam assim. A madrugada ainda respirava sombras quando o rancheiro, ensanguentado e exausto, montou no cavalo com os gêmeos bem acomodados em sua cela improvisada. Cada passo do animal fazia sua ferida latejar, cada respiração parecia roubar-lhe o pouco de vida que restava. Ainda assim, ele não permitia que o corpo cedesse. Havia um destino a cumprir, uma promessa que ainda pesava como lei em sua alma. A cidade mais próxima ficava a horas de distância, mas para o rancheiro parecia um deserto sem fim. O céu começava a clarear no horizonte, um fio tênue de luz banhando as colinas. Ele cavalgava curvado, como se a própria morte o seguisse de perto, mas sempre que a dor ameaçava dominá-lo, inclinava o rosto e ouvia o leve respiro dos gêmeos. Aqueles pequenos sons eram mais fortes que morfina, mais eficazes que qualquer cura. Quando finalmente avistou os telhados de madeira e a torre do sino da igreja, um suspiro escapou de seus lábios rachados. O cavalo, igualmente cansado, avançou firme pelas ruas silenciosas da cidade adormecida. As portas estavam fechadas, as janelas escurecidas. Só o som dos cascos ecoava no vazio. O rancheiro foi direto ao destino que escolhera, a paróquia. O padre da cidade, um homem de idade, já despertava para as orações da manhã quando ouviu-o bater apressado na porta. Ao abrir, encontrou o rancheiro quase desfalecido, segurando 2 embrulhos de pano. Padre, murmurou ele, a voz rouca. A mãe deles, morreu. Pediu que eu cuidasse dos gêmeos, mas não posso mais. Eles precisam de abrigo, precisam viver. O velho sacerdote, comovido, recebeu os bebês nos braços, como quem recebe anjos. O rancheiro cambaleou, mas antes de cair apoiou-se na parede. Cuidarei deles como se fossem meus filhos, garantiu o padre, firme. Você cumpriu sua palavra. O rancheiro respirou fundo, aliviado. Ajoelhou-se diante dos gêmeos, agora protegidos no colo do padre. Passou a mão com delicadeza sobre os rostos minúsculos, ainda adormecidos. Vocês vão crescer livres. Esse era o desejo da mãe de vocês.
As palavras saíram entrecortadas pela dor. Eu cumpri minha promessa. Não falhei com ela. Um silêncio solene envolveu o momento. O rancheiro fechou os olhos, como se a alma finalmente descansasse. Mas não era o fim. Ainda restava nele a chama de um sobrevivente. Com esforço, ergueu-se, ajeitou o chapéu gasto e olhou para o horizonte, onde o sol finalmente nascia, pintando o céu de vermelho e dourado. O padre se aproximou. Fique. A cidade cuidará de você. O rancheiro apenas sorriu, cansado. Não, padre. Meu lugar é na estrada. Eles têm futuro aqui. Já encontrei o meu. Sem esperar resposta, caminhou até o cavalo. Subiu a sela como quem retorna ao destino inevitável. Do alto, lançou um último olhar aos gêmeos. Adeus, pequenos. Vocês são um novo começo, e eu sou apenas a sombra que os trouxe até aqui. Com isso, puxou as rédeas e partiu. O sol iluminava seu caminho, e embora o corpo ainda sangrasse, o espírito não estava mais vazio. Algo havia mudado. Ao salvar os inocentes, ele havia salvo também a si mesmo. O peso do passado não desaparecera, mas agora convivia com algo maior, redenção. Enquanto a cidade despertava atrás dele, o rancheiro desapareceu no horizonte, não como um homem quebrado, mas como alguém que havia cumprido sua palavra, e, no Velho Oeste, isso valia mais do que a própria vida. O Velho Oeste sempre foi um palco de dureza, de sobrevivência e de violência. Mas também foi terra de coragem, honra e promessas feitas com sangue cumpridas até o fim. Esta história não é apenas sobre um rancheiro solitário enfrentando perigos, mas sobre o poder da palavra dada, da compaixão que sobrevive mesmo nos desertos mais áridos, e da esperança que renasce nas gerações futuras. O rancheiro acreditava ter perdido tudo: família, lar, propósito. No entanto, ao proteger aqueles gêmeos e honrar o último pedido de sua mãe, ele encontrou algo que jamais imaginava: redenção. Percebeu que salvar inocentes era, na verdade, salvar sua própria alma. Assim como o amanhecer que encerrou sua jornada, a vida nos lembra que sempre há novos começos. Cada ato de coragem, cada promessa cumprida, carrega dentro de si o poder de transformar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Cara com chapéu de cowboy faísca, se essa história tocou você, deixe seu like, comente o que sentiu e inscreva-se para acompanhar outras narrativas emocionantes do Velho Oeste. Sua participação mantém viva essa tradição de coragem, sacrifício e esperança, valores que atravessam o tempo e ainda falam fundo ao coração.